Então vamos começar o nosso bate-papo aqui, né, Giovana? Nós duas, né? Mas para todo mundo, né? Conhecer mais assim um pouquinho quem é Giovana, né? Porque eu sei que a Giovana, ela é graduada em Educação Física e pós em Atividade Física, né? Prescrição de Atividade Física para grupos especiais. Aí conta um pouquinho como é que é isso, Giovana. Então, os grupos especiais são pessoas que precisam de uma atenção maior para fazer exercício físico. Então, por exemplo, quando você pensa nas pessoas que você conhece, quais são as pessoas que têm algum problema de saúde? Por exemplo, pressão alta, diabetes, idosos são grupos especiais, gestantes. Então, são pessoas que precisam de uma atenção maior. As, as próprias mulheres são um público, assim, precisam de uma atenção especial. E a gente vai, conforme a gente for conversar, a gente vai entender melhor o porquê. É, é porque assim, a gente sabe que a atividade física, ela é boa, né, pra gente. E hoje em dia, né, conforme eu estou me adentrando mais, né, nessa área de desenvolvimento pessoal, eu tenho notado assim que muitos especialistas, né, a maioria deles, sempre falam sobre atividade física. Outro dia eu estava vendo um podcast de um ginecologista, de um neurologista, de um cardiologista, psiquiatra. Então, em peso, assim, é quando se fala como que eu posso melhorar a frequência cardíaca, como que eu posso melhorar tal coisa. Então, sempre eles dão ali, não é uma receita pronta, né? Porque cada uma de nós somos únicas. Mas eles sempre batem na tecla atividade física, né? E como você falou, tem os grupos especiais, que tem que se dar mais, um pouquinho mais de atenção. Mas aí, daqui a pouco a gente fala mais deles. Mas assim, ô Giovana, para a gente poder entender bem, né? Porque quando a gente fala assim, atividade física, às vezes a gente não para pensar na importância que tem a gente praticar atividade física. E às vezes a gente acha que atividade física é ir lá na academia e só fazer academia, né? Então eu queria que você falasse assim, um pouquinho qual a importância, primeiro, né, da atividade física para a nossa saúde. E também, assim, como até mesmo os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, eles incluem e até prescrevem atividade física para os pacientes, a importância, né, para o nosso emocional. Qual é a importância, assim? Por que que é tão importante, né? Porque tantos especialistas falam, estão batendo nessa tecla, né? Atividade física, atividade física. Então, a contração muscular é quando você vai fazer uma caminhada ou fazer exercício de força, qualquer exercício. O fato de contrair o músculo libera no sangue substâncias é, muito importantes para a nossa saúde. É como se fosse uma farmácia natural. A gente, são várias substâncias. Tem um estudo científico que mostrou que, de forma aguda, no, no sangue, uma sessão de exercício libera 17 mil substâncias. O músculo libera no sangue 17 mil substâncias, Olha, todas benéficas para o nosso organismo. Então, é, isso é uma sessão de exercício aguda, né? Feita ali na hora. Agora, você imagina uma pessoa que continua fazendo sempre, mantém uma rotina e faz os exercícios que ela precisa ali. Então, realmente, os benefícios são inúmeros. Quando a gente pensa em saúde mental, o exercício, ele modula, ele ajuda, qual é a palavra certa que eu posso usar? A regular os neurotransmissores que controlam nossas emoções, nossos sentimentos. Então, às vezes tem doenças mentais que a gente, transtornos mentais, que a gente tem excesso de alguns neurotransmissores. Então, o exercício não vai só aumentar os neurotransmissores ali no cérebro, tem alguns que ele vai ajudar a regular.
Então, é por isso que ele é importante. E cada vez mais a gente vai, sim, ouvir os médicos falando, os profissionais de saúde falando para a gente fazer atividade física, porque ajuda muito. Na depressão, na ansiedade mesmo, no estresse, ele ajuda a controlar a inflamação que tem no cérebro. Na depressão mesmo, a gente tem uma diminuição da oxigenação cerebral. O exercício, por melhorar a circulação, ele vai ajudar a que substâncias boas entrem no cérebro e melhorar a oxigenação cerebral também. É muito interessante. Eu poderia ficar horas falando sobre os benefícios. É, é lindo de ver. A gente realmente foi feito maravilhosamente. E a É, gente é muito lindo de ver. E, é, e os benefícios de se movimentar. A gente foi feito para se movimentar, não para ficar parado. é engraçado, né? Interessante que você falou, né? Que é muito lindo. E assim, eu tenho estudado bastante sobre comportamento humano, desenvolvimento, e tudo entra tudo, toda essa área, né? A área da nossa saúde mental, a física e até mesmo a espiritual. E como que essas três áreas elas têm que estar super combinando para que nós tenhamos uma saúde cada vez melhor. E eu acho interessante no caso da atividade física, né, que para controle de ansiedade e depressão, assim, é muito válido, né? Eu já vi, assim, pessoas dando, assim, explicando, né, falando, depois que começou a praticar atividade física, como melhorou, né, a questão da ansiedade. E também outro dia eu vi uma especialista falando que, como você falou, né, controla, regula a questão da ansiedade e da depressão. Se eu não me engano, a atividade física, ela libera também bastante assim, um neurotransmissor que é muito importante, que é a questão que é a dopamina, se eu não me engano, que é um neurotransmissor que é aquele da alegria, do contentamento, que faz a gente ficar bem e ficar feliz. E eu acho assim isso também muito interessante. E eu acho legal quando a gente assim começa a aprender. A gente simplesmente não faz por fazer. A gente faz sabendo para que que é, o porquê que é, né? Como a gente está falando aqui, qual é o benefício? Ah, te ajuda a melhorar na saúde. Tá, mas em qual campo da tua saúde, do teu corpo, do nosso corpo, né? O que que vai ajudar, o que que vai causar no nosso corpo? Igual você falou, tem a liberação, né, regula, né, neurotransmissor cerebral que, enfim, eu acho isso também muito incrível. É verdade. Tem a dopamina, a serotonina, noradrenalina. Então, é, É... é muito interessante. Então, são vários, né? Ô, Na questão Gil, desses principais, ela ajuda a a regular. regular, né? É claro que tem casos e casos, tem casos que, né, vai ter que ter um acompanhamento mais de perto por cada profissional da saúde, mas é em peso que a atividade física, ela vem aí como prescrição médica mesmo. Ou seja, se a gente não gosta de atividade física, não tem o hábito de praticar, a gente tem que começar a repensar. Porque se tem especialista prescrevendo, especialista tanto da saúde mental como da física mesmo, prescrevendo, é porque é importante, né? É se conscientizar e assim, da mesma forma que a gente tem que tomar um antidepressivo, nós temos que fazer um exercício, que entrou ali na nossa cartela de medicação, né? Exatamente, A gente, assim, tem que encarar dessa forma. é verdade. Exatamente isso. E aí, quando você fala isso, eu lembro de inúmeras doenças que têm esse exemplo, né? Do exercício como tratamento das doenças. Aí, no caso, por exemplo, da pressão alta. Uma sessão de exercício é capaz de controlar a pressão. Na hora que está fazendo, a pressão sobe e depois ela cai para um nível abaixo do que estava. Só que, para manter esse benefício, ela não pode ficar mais de um dia sem fazer. Então, depois ela tem que fazer de novo. Aí é como um remédio mesmo, comprimido. Tem que tomar para continuar tendo efeito. Senão,
Por isso, muitos médicos passam o remédio antihipertensivo e porque eles sabem que algumas pessoas não vão conseguir fazer. Então, em alguns casos, o médico tira o remédio, porque se a pessoa prometer que vai conseguir manter aquela rotina. Em outros casos, já não tem como. É claro que é particular de cada pessoa, mas em muitos casos, assim, se a pessoa se comprometer e fizer certinho, ela nem precisa tomar medicamento. O médico tira. É muito É, interessante. por isso que é importante ter uma boa rotina, né, o Giovana? Assim, criar uma rotina, porque quando a gente cria, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer uma meta realista, né? E depois de criar a nossa rotina. Quando a gente cria rotina, a nossa rotina vira um hábito. E eu sempre falo para as meninas do grupo, quando a gente estabelece um hábito, consegue inserir um hábito na nossa vida, o nosso corpo pede. É como a água, né? Eu falo sempre da água. Hoje eu não consigo ficar sem água. Nesse tempinho frio, né, que tá aqui, é claro que eu dou aquela desacelerada, mas ainda assim eu não consigo ficar sem água mais. Por quê? Eu criei uma rotina, depois ela virou um hábito e agora o meu corpo pede. Então, se eu esqueço, o meu corpo pede água. Então, da mesma forma, o exercício físico, né, atividade física, quando a gente consegue criar uma rotina, né, para a gente ir ali criando um hábito, o nosso corpo vai pedir. É a mesma coisa. Se eu ficar sem a medicação, né? Eu não sofro com problemas assim, de depressão, a ansiedade, né? Eu tenho essa ansiedade comum a todos nós, porque todos nós somos pessoas que temos ansiedade da vida. Mas quando a pessoa ela tem o hábito de tomar uma medicação um antidepressivo, por exemplo, ou outros, né? O corpo dela pede. Às vezes ela não precisa tanto daquela quantidade, como eu vi a doutora Ana Beatriz, né, uma psiquiatra famosa aí, falando que às vezes a pessoa não necessita de tanto antidepressivo, né, tantos desses remédios, mas o corpo dela pede porque virou-se um hábito na vida. E às vezes a forma natural, se for inserindo ali a forma natural, vai ajudar, né? A pessoa também não ficar refém de tanta medicação e poder aproveitar mais o mundo, né? A vida aqui, o mundo sem tanta medicação. E é isso, né? Mas aí, Giovana, falando ainda, né, da atividade física, como que a atividade física pode ser assim, como que ela faz bem, né, para o nosso coração, por exemplo? Essa é outra pergunta que é muito interessante. Eu sou apaixonada nesse assunto. Quando penso assim, dos benefícios, são tantos benefícios que a gente poderia ficar semanas falando. A Mas gente tem que escolher a dedo, né? tem que, é difícil escolher assim, porque é muita coisa. É, Só que quando a gente pensa no coração, o nosso coração ama que a gente faça atividade física. Ama. E quando a gente pensa assim, na, vamos imaginar que no músculo, no pulmão e no coração como uma engrenagem. Um precisa do outro para funcionar. Quando a gente faz uma atividade física, o nosso cérebro identifica que a gente precisa de mais ar, precisa de mais oxigênio. E aí vai entrar mais oxigênio para o pulmão, e aí faz essa, como na engrenagem, né? Coração, cérebro e o músculo, porque o músculo precisa de mais sangue, precisa de mais oxigênio para contrair. E aí o coração precisa de força, ele precisa funcionar bem para mandar sangue para o corpo, para os músculos. Se a gente faz sempre atividade física, o nosso coração fica eficiente, ele fica muito bom em bombear o sangue e fazer esse trabalho. Agora, se a gente fica sedentário, o coração ele fica mais
ele é mais difícil de mandar. Ele precisa se esforçar mais para mandar esse sangue para o corpo, para fazer a mesma atividade. E aí, por isso que às vezes a pessoa está sedentária e ela vai se esforçar muito, chega um nível ali que ela não aguenta. Parece que ela vai morrer. E tem pessoas que podem até realmente passar mal e infartar, não com exercício, assim, na hora, né? Mas o coração, ele não aguenta muito esforço se a pessoa for sedentária. Então, por isso que é importante a gente fazer atividade física. O coração ama que a gente esteja ativo, né? Que a gente faça atividade física. Ele fica eficiente em trabalhar. Então, em repouso, mesmo em repouso, estou sentada, meu coração ele vai ficar mais eficiente para mandar o sangue para o corpo e ele vai precisar bater menos vezes. Então, ele faz menos esforço para fazer muito trabalho. É muito interessante. Eu não sei se Olha que ficou assim bacana. muito claro essa propaganda. Não pode perguntar, porque eu me Eu empolgo. entendi. Ah, não, então Eu tá bom. entendi. Como, por exemplo, né? A gente, quando está sendo. E isso eu já vi, isso eu já senti mesmo. Né? Eu já falei aqui, eu acho que em uma das nossas conversas em live, ano passado, né? Porque eu comecei, assim, o meu processo de reeducação alimentar, e com isso veio outros processos, né? Que é do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, aquela coisa toda. Ano passado, quando eu estive no sítio, eu fui brincar de bola. Eu realmente, assim, eu quase infartei. Então, o que você está falando, eu entendo completamente, porque o meu coração não estava preparado para aquele meu tiro de corrida. Um tiro que eu dei, assim, no campo de futebol, que eu achei que eu era a menininha, a mocinha, que podia não fazer atividade física nenhuma, não ter uma boa alimentação, porque, assim, na época eu estava começando. Então, eu não tinha implementado bem a minha alimentação, ou seja, né, eu só comia bastante coisas ruins para o meu corpo, né? Vamos combinar. É, lanche é gostoso, pizza é gostoso, só que faz mal para o nosso corpo. Inflama o corpo, deixa cheio de gordura, e a gente sabe que a gordura no sangue chega num ponto que entope veia, né? E fazer o quê? É a realidade. Então, eu não cheguei nesse patamar, mas eu cheguei nesse, deu ir brincar, dar um tiro assim no campo, como diz, né, os paranaenses lá, e eu ter que sair do campo, assim, eu realmente achei que eu ia passar mal, só que eu saí quietinha e fui, sentei e fui puxando, e o meu coração parecia que ia saltar pela boca mesmo. Falei, meu Deus, será que eu vou infartar aqui? Né? Eu falei, sou muito doida. Eu pensei, não, eu não posso. E foi ali que eu pensei assim, eu não posso continuar assim. Eu tenho que dar um jeito, porque, né, eu não brinquei nada, eu não fiz praticamente nada, né? Eu não fiz nem tanto esforço e quase que eu morro aqui. Assim, literalmente, porque, né, o jeito que meu coração bombeou, então isso que você falou faz todo sentido. E hoje eu vejo que só por eu regulei a minha alimentação e pratico, né, não atividade física, né, eu ainda assim estou devendo bastante nesse sentido também. Eu tenho que ter mais constância. Mas só o fato de eu fazer algumas vezes, né, eu já me sinto bem melhor. Eu já não tenho aquele cansaço que eu estava tendo, né? Eu subi uma ladeirinha que de casa eu já estava super cansada. Ou seja, o que que ia virar isso depois, né? Eu senti o meu coração estranho, que parece que, né, vai saltar pela boca. E isso com pouca coisa. Imagine se eu fizesse muito, igual eu fui tentar fazer no sítio. Então faz total, né, sentido. E assim, a gente às vezes não para se ouvir, para ouvir o nosso corpo. Eu falo assim que é muito importante a gente escutar o nosso corpo, né? E não deixar para escutar quando ele está gritando, berrando, né? Começar a ouvir desde já.
E ouvi no sentido de que, como você falou, né? Eu acho que quando você falou assim, fazer uma atividade física aguda, aguda que você falou, né? É tipo uma vez e depois É, não fazer mais. uma sessão. Tem gente que, assim, às vezes, a gente mesmo tem a tendência, né, de pensar assim, ah, vou fazer muito ali de uma vez. E aí faz uma vez e depois não faz mais. Então é melhor fazer pouco, mas fazer sempre, do que fazer muito e não fazer mais. É, e aí, eu já senti isso também. Então, assim, na questão da atividade, se ouvir, né, no sentido assim, não espera o corpo gritar, não espera o corpo, né, urrar. Como que a gente pode ouvir o nosso corpo agora? Dessa forma, né? A gente começou uma alimentação mais saudável, né? Não é morrer de fome, não é passar fome, mas começou a controlar a alimentação, você já vê que o seu corpo melhora. Começou a tomar água, né, corretamente, você vê que o corpo melhora. A atividade física, gente, é absurdo como a gente vê que o nosso corpo melhora. A gente tem mais disposição, como você falou, o coração fica muito melhor, porque ele não, ele vai estar preparado, né? Quando tiver que ter uma situação que ele precisar bombear mais, ele vai estar preparado, porque a gente está preparando ele, né? A gente não está deixando para cansar ele de uma vez só. A gente está preparando ele ali, né, aos pouquinhos. Então, é nesse sentido que, desde já, eu acredito, né, você me corrige se eu estiver indo fora do raciocínio, que Tá? desde já, se a gente começar a escutar o nosso corpo, né, no sentido de que a gente fez, né, e faz essas comparações, por isso que eu falo para as meninas do grupo, né, vamos pesar para a gente se comparar, vamos tomar água, se olha, né, se vê, se escuta, para não precisar chegar nesse extremo, né? Verdade. E isso foi interessante, você falou de se analisar, no caso de pesar, mas também é interessante, como a gente estava falando de depressão, quando uma pessoa que tem depressão, ela anota, depois que ela terminou de fazer alguma atividade física, ela anota como ela está se sentindo, que benefício ela teve, a chance dela continuar é muito maior. Então, essa é É, uma outra dica interessante, né? Você anotar como você se sentiu depois. Será que valeu a pena? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Do quanto nos ajuda nos detalhes. Assim, ah, tô mais disposta. E aí, quando a gente vê, você tá conseguindo fazer tanta coisa, mas você não pensa assim lá no começo. Nossa, eu não conseguia fazer isso antes e agora eu consigo. A gente acaba esquecendo. Então é bom pensar nisso também, né? Como a gente estava antes, como a gente fica depois. e o que você falou é interessante, que eu dei até uma atividade no grupo, numa dos vídeos que eu coloquei até no YouTube, que a primeira coisa, antes de tudo, né? Antes de correr para academia, antes de correr comer alface com peito de frango, né? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou ter que entrar numa dieta. Já pensa assim logo, alface, peito de frango. E não é isso. O nosso corpo precisa de nutriente, até mesmo, né, para a gente conseguir fazer atividade física da melhor forma possível, para a gente também, né, tem que ter os equilíbrios, né? Uhum. Então, eu aprendi bastante sobre isso, assim, quer dizer, estou aprendendo sobre o que a gente come. Não é a comida que é o vilão, a vilã, né? E aí eu até falei isso para elas anotarem, sabe? Porque, num caso assim, sobre emagrecer, né? Sobre ter uma alimentação mais saudável. Por que que elas querem isso? Porque isso faz parte do autoconhecimento, do nosso desenvolver pessoalmente. Quando a gente entende que isso é benefício para nós, e não só porque o outro está falando, não só porque o outro quer, fica mais fácil da gente assimilar a importância que é a gente se alimentar bem, a gente dormir bem, a gente fazer atividade física. Então, aí eu pedi para elas anotarem, né? Não sei quem fez, né? Se fizeram, mas isso que você falou é muito importante, porque às vezes a gente acha assim que é uma bobeira, que é uma bobagem ficar anotando, mas isso faz uma diferença, porque é como se fosse o termômetro para medir como que a gente está, a nossa evolução.
Ah, mas eu não consigo evoluir. Mas é onde você vai medir o que tá faltando, o que tá ali, sabe? O que tá faltando ali para você dar um passinho a mais. É nesse tipo de, como se diz, a gente parar, se olhar, né? Se anotar, olha as anotações, que é onde a gente vai fazendo uma logística inversa, eu acho, né? Reversa. A gente vai começar lá de trás, ver o que está acontecendo para vir ajustando aqui na frente. E fazer a anotação, por mais boba que você ache, faça, né? Porque é ali que vai ser o seu termômetro. É o nosso termômetro. Parece bobagem, mas isso daí ajuda muito. E ajuda a gente, assim, começar e também a continuar, né? Porque a gente sabe aí o porquê, né? É verdade. É. E Giovana, a gente está falando sobre exercício físico, né? Esses dias atrás, agora eu não me lembro, não lembro. Uma pessoa falou assim, né? Poxa, mas eu ando tanto o dia inteiro, né? E assim, só o fato da gente andar o dia inteiro sem um propósito pode ser incluído, pode-se dizer que a gente está fazendo atividade física que vai ser benéfica para o nosso corpo, para o nosso coração, para a nossa saúde mental. O fato de eu, por exemplo, assim, vou na rua, faço uma coisa, faço outra, faço outra, faço outra. Faz algum sentido? Então, Su, vamos começar com a definição. A atividade física é tudo que você faz acima dos gasto energético, acima dos níveis de repouso. Por exemplo, se eu estou sentada ou deitada e levanto para lavar a louça, limpar a casa, isso pode ser considerado uma atividade física da vida diária, porque eu estou gastando energia. Ir ao mercado, fazer compras, né? Lavar o carro, lavar o banheiro, tudo isso pode ser considerado atividade física. O exercício, ele é um tipo de atividade física, um dos tipos. Por exemplo, limpar a casa é atividade de vida diária. O exercício, ele já é outro tipo de atividade física, porque ele é estruturado. Aí, se você falou de andar, por exemplo, se eu falo que vou ao mercado e o mercado fica a 10 minutos da minha casa, por exemplo, um pouquinho longe, né? É. Isso é uma atividade física. Agora, se eu falo que vou dar uma volta no quarteirão por 10 minutos, calço um tênis e vou, isso já é um exercício físico, porque ele é estruturado. Então, Hum, ou mesmo que eu vá ao supermercado, falo assim, vou no supermercado, mas eu vou gastar 10 minutos para ir, vou numa intensidade que eu consiga manter uma conversa, vou tentar manter essa intensidade, vou calçar o tênis e vou lá. Isso também pode ser considerado um exercício físico, porque eu tenho a duração, ele é estruturado, né? Então, não sei se ficou bem clara essa diferença, mas o exercício, ele é diferente da atividade física nesse sentido. A atividade física é tudo que a gente acumula de movimento. Ah, entendi. Então, tipo, isso que eu sempre tinha dúvidas sobre isso, né? Atividade física, exercício físico. Então, atividade física é todo movimento que a gente faz para realizar algum tipo de coisa, alguma função. Só que a gente não para, né, se prepara para fazer aquela atividade em si, né? Não tem, assim, o objetivo de queimar calorias, por exemplo, Isso, né? é, Já o exercício físico, o objetivo é o quê? Queima de caloria, daquela coisa toda. Aí, quando a gente, por exemplo, você falou dos 10 minutos, né? Quando eu faço esses 10 minutos de forma contínua e com um objetivo ali, né, de gastar mais, se movimentar mais de forma contínua, é exercício físico. Agora, se eu saio caminhando 10 minutos, eu estou numa atividade física, eu estou gastando energia, mas não a energia com tal finalidade como o exercício físico. Será que eu me enrolei? Eu devo pra...
Na verdade, assim, a atividade física, quando a gente pensa em benefícios para a saúde, a atividade física vai trazer benefícios. Então, esse caminhar, se você passar o dia inteiro andando na rua, você vai perceber que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a fazer estágio, a trabalhar na minha área, eu aprendi essa diferença e eu comecei a caminhar mais na rua. Então, eu andava, por exemplo, de um serviço que eu tinha aqui, eram uns 4 quilômetros daqui. Eu vinha do serviço de a pé. Às vezes eu ia para a faculdade, de lá eu ia trabalhar, fazer uma outra coisa, eu ia de a pé, andava 8 quilômetros com a mochila nas costas e de tênis. Parece algo pequeno. Assim, a gente pensar É, assim, ah, tô andando mais. Mas eu percebia que o fato de caminhar mais me fazia ter mais energia no dia a dia, me fazia ter força para fazer várias outras coisas. Então, é, a atividade física, ela, como ela engloba acumular movimento, quanto mais, melhor. Gente, o que não pode é ficar parado. O exercício físico, ele é benefício adicional. Se eu aham. quero manter minha massa muscular e aumentar minha massa muscular, aí eu vou colocar, por exemplo, uma vez na semana exercício de força, ou 2 vezes. Aí, esse é um benefício adicional que eu vou ter que vai ser muito, muito importante. Mas só de fazer atividade física, acumular movimento, já vai ter benefício. Mas aí, para ter mais benefício, tem que ir fazendo mais. A recomendação da OMS é de 150 a 300 minutos por semana de atividade física leve e moderada. Assim é mais fácil. 2 horas e meia, por exemplo. Se eu já faço isso, então eu tenho que aumentar. A gente sempre vai, chegou ali na meta, aumenta a meta. E vai aumentando até. É bem interessante. Então, por exemplo, eu tenho que, né, por semana, fazer 2 horas e meia E meia. de atividade, de exercício físico, Atividade física. atividade física. Caminhar, não ficar parado. Cuidar da Tipo assim, casa, só caminhar, se, passear com o cachorro, de movimento, de movimento. movimento. Isso. Porque se a água, né, só o fato de a gente tomar água, a água dá energia para o corpo, e o nosso corpo precisa de energia, né, para tudo. Imagina, né, aí você já coloca água, já coloca atividade física, já melhora e muito. Se a gente colocar, então, assim, o exercício físico, porque assim, por exemplo, né, eu já faço atividade física, ando para lá e para cá. Isso descarta o exercício físico? Eu posso descartar? Não. Não, né? Porque o exercício físico, ele é um tipo de atividade física, né? E aí, o exercício em si, existem vários tipos de exercício. E aí, o exercício, ele vai ajudar muito mais, assim, a, a nível de saúde, a melhorar mais. Por exemplo, o exercício de força, ele pode ajudar a prevenir mais de 40 tipos de doenças. Então, a atividade física vai ajudar. No caso da depressão e ansiedade, por exemplo, fazer atividade física já vai ajudar. Qualquer movimento, acumular movimento. Mas se a gente faz o exercício físico aeróbico, por exemplo, caminhada num lugar verde, ao ar livre, a gente potencializa aqueles, aqueles neurotransmissores, né? Que a gente falou sobre o músculo liberar substâncias boas para o organismo. Então, é importante fazer o exercício também. Então, tanto é que a OMS também coloca que a gente precisa colocar na semana 2 vezes por semana de exercício de fortalecimento. Isso que eu ia te perguntar, assim, né? Tá até aqui, né, que nós fizemos uma pautinha para perguntar para você isso, né? Quantas vezes? Porque, assim, atividade física, então, beleza, né? Eu tô ali no meu dia a dia, tal, mas não é assim, é bom, né? Mas a gente pode deixar melhorar ainda, né? Deixar melhor.
é bom, mas ainda não é o suficiente para alcançar um objetivo maior, que no caso, né, liberar mais, né, esses neurotransmissores, essas substâncias do músculo. Quantas vezes por semana, por exemplo, de exercício físico, no mínimo, né, para a gente poder ter esses benefícios, né, dessa liberação das substâncias, para poder ajudar a gente. é, Muito bem, voltamos aqui, né? Tivemos que dar uma pequena pausa, né? Que nossa reunião caiu, mas voltamos aqui. E eu estava, acho que, fazendo uma pergunta, né, Giovana? Acho que era sobre quantas vezes, assim, a gente precisaria se exercitar, né? Não atividade física, porque atividade física, como você falou, é a questão do nosso dia a dia, né? Quem não faz nem atividade física está com um problema muito sério, né? A pessoa está muito sedentária. E quem faz só o exercício físico e passa o dia todo sentado também tá com um problema sério. Olha só, e a gente acha assim, né? Que tem, olha, eu vejo assim muitas, às vezes, umas pessoas falando assim, ai, eu tô indo na academia, não dá nada não. Isso acontece muito na questão assim da alimentação. Não, eu posso comer porque eu estou indo na academia. Tá pago, né? Tá pago, tá É, pago. E aí, quando na verdade não é bem assim que funciona, né? Por exemplo, não, eu posso ficar sentado o dia inteiro sem fazer mais nada, porque eu levantei de manhã, fui 6 horas da manhã para academia e o restante do dia fiz mais nada, fiquei sentada. 1 hora de academia vai ajudar a diminuir o efeito maléfico de ficar, por exemplo, ó, deixa eu resumir. Se uma pessoa passa o dia todo trabalhando, 8 horas sentada, e aí à noite ela vai para academia, fica 1 hora. Aquela 1 hora de academia, ela vai só anular os efeitos dela ter ficado o dia todo sentada. Ela não vai ter benefícios adicionais. Então, se a pessoa faz exercício, mas ela não é ativa durante o dia, sedentária, ela também tá correndo, assim, não falo para preocupar as pessoas, mas para colocar medo, mas é algo assim, a se cuidar, porque é muito importante. Tanto é que tem aqueles reloginhos que lembram todo mundo de levantar, cada 1 hora sentado, levanta pelo menos 2 a 5 minutinhos para poder interromper o comportamento sedentário, que é o que aumenta a chance assim, de mortalidade, de ter doenças cardiovasculares, é bem perigoso. Não, mas é legal a gente saber disso, porque assim, né, a gente tem essa má ideia de que, tipo assim, tudo tá pago. Ah, se eu consigo fazer uma alimentação correta durante a semana, no final da semana eu posso chutar o balde, posso comer o que eu quiser. E não, a gente não pode. A gente tem que dar continuidade. Por exemplo, é como se a gente estivesse construindo um muro, aí chega no final de semana a gente só pé naquele muro e derruba tudo. Porque a gente acha que só porque foi construindo ao longo da semana, ele vai ficar firme, né? E não é bem assim, né? Antes eu tinha esse pensamento, eu achava assim, não, eu fiz 1 hora de atividade física ou fui para academia, né? Então eu posso, sei lá, eu posso comer um hamburgão aqui de boa porque o tá Sim, pago. E assim, o que você falou, achei bem interessante, porque a gente é bom ter essa consciência, né? A gente ser consciente. Às vezes, a gente quer fugir da realidade, da nossa realidade. E a nossa realidade é que nós precisamos sair do mundo do sedentarismo. A gente precisa aprender as coisas. sim. Hoje eu penso assim que eu não preciso ser uma nutricionista para eu aprender um pouco sobre a alimentação para o meu corpo. Eu não preciso ser uma educadora física para, por exemplo, né, isso que a gente está falando aqui, eu acho muito válido, porque eu não preciso ser educadora física para poder entender que atividade física faz bem para o meu corpo, não só atividade física, como você explicou, o exercício físico. Porque eu sempre ficava assim nessa também, né? A diferença, né? Ah, mas então eu tô lá limpando casa, isso e aquilo já vai ser bom. Vai ser bom porque eu tô saindo ali do sedentarismo.
mas eu posso melhorar com exercício físico. Então, é bom, né? A gente se conscientizar é, disso, a informação que é boa para nós mesmos, para o nosso corpo, para nós, né? E falando Salva assim, vidas, né? hum, É uma informação que salva vidas, né? A gente precisa saber. E aí cada um vai tomar a sua decisão depois. A gente não pode forçar ninguém a fazer também, né? Mas é, a gente precisa saber. E muita gente não sabe. Porque eu também não sabia. E eu era, assim, o dia inteiro sentada e deitada. Tomava remédio, dormia 20 horas por dia ou mais. Então, é assim, algo que a gente tem que saber para poder decidir. Depois que eu fui aprendendo, eu fui colocando atividade física na minha vida aos poucos. E aí fui colocando exercício também, mas de forma natural. Porque tudo que a gente impõe, assim, tem que fazer e pronto, tem que ser daquele jeito, é difícil a gente conseguir manter. Tem que ser algo natural, tem que ser aos poucos também, né? Atividade física, na alimentação também, a gente não precisa ser tudo assim, a ferro e fogo também. A gente tem que levar é, uma vida equilibrada, né? Tentar em várias áreas, né? Não é só exercício, não precisa viver para fazer exercício, tem que fazer de forma natural. é interessante que, né, eu até falei para as meninas que, assim, começar 10, 12 minutos, né? Por quê? Se a gente salta de paraquedas, talvez o paraquedas não abre. Aí o que que acontece? Pá, é onde vem o desânimo, vem a frustração. Por exemplo, né? Ai, vou na academia todos os dias. A gente pensar que fazer exercício físico é só se for na academia. E não é, né? Só se estiver dentro da academia. Né? É claro que para algumas coisas, né, para o que você quer para o teu corpo, para o teu objetivo, de repente a gente só vai alcançar na academia mesmo. Mas o exercício físico que já traz benefícios para a gente não precisa ser na academia. E o que que acontece muitas vezes, que eu já vi várias pessoas falando, e isso já aconteceu comigo também. Agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou para academia, vou mudar minha alimentação. Uma semana, 15 dias no máximo. Aí não consegue. Porque faz errado também, né? É aquilo, vou para academia, mas na volta então eu posso tomar um sorvete, que é cheio de gordura, cheio de açúcar, que traz malefícios para o corpo. Ah, já que eu vou na academia, então, né? Ou já que eu me alimentei, comi bem hoje, durante a semana toda, no final de semana eu posso, ó, segunda eu começo de novo. Então a gente tem esse mau comportamento às vezes. É onde vem a frustração depois. Quando vem a frustração, vem o desânimo, aí vem os sabotadores, né? Aí começa os burburinhos. Eu não consigo nada, eu não valho nada, eu não consigo mesmo, eu nunca vou conseguir. Por quê? Não criou uma base, né? E a base, eu acho que é isso que você falou. É começar aos poucos, é fazer um pouco, e isso vai virando uma rotina. Virou rotina, vira hábito na vida, né? É, pode falar. Isso que você falou realmente assim, é muito importante a gente criar essa base de pensar assim, eu consegui fazer isso uma vez, então eu vou conseguir fazer de novo. Por mais que eu não estou conseguindo agora, mas se eu me organizar, amanhã eu vou fazer um pouquinho e pronto, faz. E aí, da outra vez não vai conseguir fazer, tudo bem, mas depois fala assim, não, aquele dia eu consegui fazer, então agora eu sei que eu consigo. Se eu fiz uma vez, eu vou conseguir fazer de novo. E aí vai aumentando, né? É, e eu acho que é por isso que é legal, interessante a gente anotar, porque a gente vai vendo, né? E assim, é, não pensar dessa forma, já que eu não consegui mesmo, né? Não, transformar esse pensamento, né? Que é um pensamento pessimista, em um pensamento otimista. Otimista, ser uma pessoa otimista, positiva, não é assim de forma desmedida, impulsiva, né? É de forma pensada e controlada. O que que eu estou fazendo? O que que eu fiz ontem que deu certo, mas que eu não consegui fazer hoje?
A gente para e pensa, ou o que que eu não fiz no almoço que eu posso fazer na janta? Por exemplo, na questão da alimentação. Bom, no almoço eu escorreguei um pouco, saí fora do meu plano alimentar, né? Se eu tenho, ou do que eu propus para mim. Porque eu não preciso também esperar só o outro ficar falando. Você tem, você tem, você tem. Porque aí a gente vira criança de novo, né? É Somos uns verdade. adultos infantis, criança. Mas eu parar e pensar, bom, já que no almoço, aí a gente inverte a síndrome da Jaque, né? Porque tem aquilo, já que eu não fiz atividade física cedo, eu não vou fazer à tarde. Já que eu não me alimentei bem na hora do almoço, eu não vou me alimentar bem na janta. Inverter isso, né? Não, já que eu não me alimentei bem na hora do almoço, eu vou me alimentar, continuar o meu plano alimentar no café, que é a próxima refeição, no lanche da tarde. Ou, se eu não fui bem no almoço e no lanche da tarde, eu vou bem na janta. Ai, mas eu não consegui. Tudo bem, você não conseguiu, eu não consegui. Amanhã eu vou voltar ao meu plano. Ai, vou voltar na segunda? Não, vamos voltar na próxima refeição ou no próximo dia. Na questão da atividade física, né, do exercício físico. Não consegui, e eu penso que é assim, Giovana, tudo que a gente vai planejar, né? E escrever mesmo. Eu vi que é tão importante a gente escrever e se programar, que isso tem peso, um peso maior do que a gente deixar ao acaso, né? Planejei de fazer atividade física, exercício físico 3 vezes por semana, né? De forma moderada, para eu criar o hábito, a rotina. Ai, mas eu não consegui hoje. Vai amanhã. Ai, mas o meu plano era de manhã. Então, se tiver uma brecha à noite, vai à noite, né? Não pensar assim, já que eu não fui, não irei mais. Não, já que eu não fui agora, eu vou. Já que eu não fui tal hora, eu vou tal hora. Já que eu não consegui ir hoje, eu vou amanhã. E colocar lá na folhinha, né, na programação, eu vou amanhã. E isso É. ajuda bastante, né? Para a gente poder ter o hábito. E uma coisa, só, às vezes a pessoa coloca assim, ah, vou fazer atividade física 3, 4 vezes por semana. E aí ela faz com a boa intenção, planeja, só que na verdade, se a gente não for muito realista e olhar assim, com muita atenção para nossa rotina, a gente não vai conseguir, porque é o dia inteiro assim, aparecendo é, incêndio para a gente cuidar, né? Então, a rotina, o dia a dia, são muitos imprevistos que acontecem. Às vezes chega o cansaço, aí você fala assim, ah, não. Chegou o final do dia, não conseguiu fazer, e agora? Como é que faz? Então, dependendo do horário, se tiver tarde demais, faz pelo menos um alongamento, ali 5 minutinhos, dá uma alongada no corpo, só para você ter na sua mente que você conseguiu fazer, conseguiu vencer aquele dia, né? Ponto para você. Então, É, e se eu não consigo fazer 3 vezes por semana, uma vez por semana já vai ser melhor que nenhum. é, A recomendação, embora tenham recomendação, né, das agências mundiais de saúde, assim, tem várias recomendações para vários tipos de pessoas, de problemas de saúde. Então, tem, tem os cuidados que a gente tem que fazer, quantas vezes na semana, para cada pessoa. Só que qualquer tanto é melhor que nada. Se você é, não consegue fazer exercício nem um dia na semana, minha rotina atual não deixa, nenhum dia na semana eu consigo. Faz atividade física, desce um ponto antes no ônibus, por exemplo, em casa mesmo, tenta ficar menos tempo sentado. Começa com o básico, e aí vai ser natural você evoluir. Não é. desistir, né? Porque não pode desistir também. E sabe que uma coisa assim que eu aprendi e que assim é muito importante e realmente funciona quando a gente tem metas, estabelece metas realistas, metas claras, né? Eu até falei sobre isso com as meninas numa das aulas que eu falei com ela, sobre meta realista. Quando a gente tem uma meta realista, a gente senta, a gente não fala assim, ah, eu vou caminhar todos os dias, assim, né?
ao acaso, vou caminhar, não. Aí é onde a gente para e começa a escrever, né? Eu vou ter condição de caminhar todos os dias? É onde eu tenho que ter uma rotina, um planejamento, uma programação no meu dia a dia. Bom, de manhã eu faço isso. Ah, mas eu sou dona de casa. Sim, você é dona de casa e dona de casa, a gente sabe que se a gente acordar de manhã e começar a fazer serviço de casa e for até meia-noite, ainda falta tempo para a gente terminar os afazeres de casa. É. Então, Não se termina nunca. O não, serviço. serviço de É, casa é uma coisa assim que brota, sabe? Brota é verdade. e brota. Hum. Então, assim, mesmo que a gente seja dona de casa e não trabalhe fora, né? Assim, não tenha outro tipo de compromisso no sentido de trabalho fora, a gente tem que sentar e pensar para estabelecer uma meta realista. Bom, os meus afazeres em casa é esse, distribuir durante a semana para poder encaixar. Porque é incrível, Giovana, quando a gente senta e faz isso, quando a gente faz uma lista de tudo que a gente tem que fazer, e depois a gente vai distribuindo ao longo da semana, ao longo do nosso dia, sobra um tempinho para a gente poder fazer atividade física. Pelo menos, olha, é assim, inimaginável que você não tenha 10, 15 minutos para fazer, porque se você parar, fazer uma meta realista, se programar, dá para fazer, né? Na maioria das vezes, dos casos, dá para fazer. Então, assim, a meta realista é isso, a gente entender como é a nossa vida. Você vê que é sempre se olhar, né? Olhar para o Uhum. nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso mês e sentar. Bom, não posso todos os dias. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas é uma dona de casa. Sim, dona de casa tem afazeres do dia a dia. Como eu falei, se começar cedo, até meia-noite não acaba. Não, então não posso todos os dias. Mas é como você falou, é melhor um do que zero. Melhor um dia na semana do que nenhum. É melhor 3 vezes por semana do que nenhum. Né? E 3 vezes assim, 10, 15 minutinhos, ou como você falou, faz um alongamento. Né? E Que tem alongar. Hum, tem a pode falar. questão que essas recomendações, olha, para facilitar ainda mais, é por semana. Então, Pois esses é. 150, 300 minutos é por semana a gente acumular. Então, você pode fazer 30 minutos por dia, você pode fazer aos finais de semana, né? Faz uma caminhada, algum tipo de exercício. Então, é muito interessante isso, porque é por semana que a gente precisa acumular essa atividade física, né? Então, aí é onde entra, né, o caso ali de você parar e calcular. Eu vou poder, bom, 300. Eu só posso 3 vezes por semana, né? Não sei se vai ser assim a conta. E a gente dividir, né, ali quanto que a gente vai poder. Ah, eu não vou poder fazer o tanto de tempo é, estabelecido, porque não vou ter tempo para fazer isso, né? 100 minutos por dia, vamos supor, 1 hora e meia, 1 hora e 40. Não vou poder. Mas então faça aquilo que você pode, na condição que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer, para continuar fazendo, né? Exatamente. E assim, não achar que, ai, porque é pouquinho, não vai ter benefício e não vai ter resultado. Só vai ser um pouco mais lento. Se a gente Uhum. juntar, né? Se juntar atividade física, exercício físico, atividade física junto com exercício físico, com alimentação, aí você junta tudo, né? Você se cuidar, no final das contas, talvez você ia demorar assim, mas para isso você tem que estabelecer metas também, né? O que que você quer para a tua vida, para o teu corpo? Vamos supor, eu quero emagrecer, né? Vamos falar que eu quero emagrecer. Então, estabeleça quanto você quer emagrecer, em quanto tempo você quer emagrecer. Aí sim você vai colocar o que você precisa: alimentação e exercício físico e outros cuidados. Né? É claro que cada pessoa é um ser individual, né? E o jeito que o meu organismo funciona, talvez não é o jeito que o seu funciona, por N motivos, né? Às vezes eu tenho uma doença crônica, metabolismo
A gente já com a idade assim, né? Quando a gente passa dos 15, né, Giovana? É, Então, quando a gente ai, passa assim, vai aumentando a idade, né? Por exemplo, eu mais de 40, eu tenho 42. O meu metabolismo não é igual ao teu, né? Isso é fato. Já começa a ir diminuindo, né? Aí vem a questão da menopausa, daquilo tudo que já vai diminuindo o metabolismo, né? Então, assim, talvez eu não consiga o resultado que eu quero num curto período de tempo, mas aí eu estendo um pouco esse período, né? Eu estendo ele, porque daí vai vir resultado. Algum resultado nós vamos ter. Algum benefício, com certeza nós vamos ter, né? Se a gente encarar dessa forma, que um é sempre melhor que zero, e dois é melhor que um, e três é melhor que dois, né? E aí a gente vai construindo esse hábito e vai dando esses passos, e quando a gente vê, a gente já, como se diz, já subiu a régua. E o corpo agradece, né? O corpo, a mente, né? A nossa saúde mental, tudo agradece. é verdade. Bom, mas aí você já falou, né? Mais ou menos assim, quantas vezes por semana, né? Não tem assim uma coisa estabelecida, né, ô Giovana? Ou tem assim, o ideal é Então, de exercício físico. como a gente comentou, né, sobre as diferenças de cada pessoa, porque aí que entra o meu trabalho. Vamos imaginar uma pessoa que tem diabetes, pressão alta, é idoso, tem osteoporose, é obesa e vamos colocar só essa assim, porque geralmente assim, eu atendo pessoas que têm vários tipos de problemas de saúde ao mesmo tempo, como se fosse uma malinha, né, de problemas que a gente carrega. Eu mesma tenho alguns, carrego, e assim, cada problema de saúde, a orientação para o exercício é diferente. Então eu tenho que adaptar. Para o meu caso mesmo, no começo, principalmente, eu adaptava o exercício para todas as condições que eu tinha. Então, não é o que a outra pessoa na minha idade faria. Então, não é a questão assim, exercício para pessoas de tal idade. Não existe isso, porque cada pessoa é única. Exercício só para hipertensão. Só que às vezes aquela pessoa que tem hipertensão, ela também tem outro problema de saúde, que o cuidado tem que ser diferente de um para o outro. A quantidade de vezes na semana que ela vai fazer é diferente. Então, vai adaptando e às vezes ela precisa tratar alguns problemas primeiro, para depois pensar nos outros. Então, é mais ou menos assim. Mas, de forma geral, para a saúde, essa recomendação. 150 a 300 minutos por semana de atividade física e 2 vezes na semana de exercício físico, de fortalecimento. E como que seria assim um exercício físico de fortalecimento? Por exemplo, assim, né? Aqui, aparentemente, né? Vamos falar assim, vamos dizer assim, um temperamento normal, né? Vamos dizer assim, para mim, por exemplo, né? Não tenho, até hoje, né? Não tenho, assim, hipertensão, não sou hipertensiva, não tenho problemas com depressão, ansiedade, né? A não ser a comum de todos. Então, é meio que normal, pro meu caso, assim. 42 anos. Aparentemente não sofro de nenhum tipo de doença, assim, né? Doença crônica. No caso, você fala a questão do exercício de força, qual seria? Quais seriam os? É mais ou menos assim, o que que seria mais ou menos assim o exercício de força? Ah, sim. O exercício de força é um exercício contra a resistência. Pode ser a resistência de uma faixa elástica, de uma garrafinha, é, de um pacote de arroz, do próprio peso do corpo mesmo, né, de sentar e levantar de uma cadeira, por exemplo. Então,
vencer uma resistência ajuda, né, o nosso músculo a aumentar a força. E dependendo do estímulo que a gente dá em vencer a resistência, né, de fortalecimento, pode ser pilates, pode ser exercício na academia, pode ser exercício em casa. Por isso que eu dei esses exemplos, na pracinha, academia da pracinha. Então, vencer a resistência desse exercício de força aumenta, né, a força e a massa muscular, dependendo do estímulo que a gente dá. Tem uma dose ideal para cada pessoa, né, e para cada objetivo. Pessoa que quer ficar muito musculosa, esses atletas de fisiculturismo, o exercício que eles fazem, embora sejam alguns parecidos com o que qualquer outra pessoa pode fazer, a dose é diferente. Então, qualquer pessoa pode fazer qualquer exercício. A gente não proíbe, assim. O que vai depender, assim, se a pessoa pode fazer ou não, é como ela está naquele momento, né? É. Ela mesmo que ela tenha certos problemas de saúde, às vezes ela vai poder fazer tranquilamente uma academia, vai poder fazer outros exercícios, mas vai depender de como está a saúde dela, como está a recomendação para o caso dela. Mais ou menos. Respondi mais ou menos a pergunta. Ah, sim. Então, por exemplo, o exercício de força, por exemplo, assim, né? Aqueles pezinhos que a gente fica contra. Como que você falou? Contra a resistência. Contra a Vencendo a resistência. resistência. A gente tá vencendo a resistência ali. Quando a gente faz aqueles pezinhos, aí coloca a faixa, né? Abre e fecha da faixa. Ah, entendi. E esse tipo de exercício, Giovana, ele também contribui para a gente criar um banco de músculo? Também, Sim. Uhum. Músculo, o osso, né? ali Fortalece dentro os dos ossos ossos. também, né? Para quem tem osteopenia, osteoporose. No caso do músculo, é muito importante a gente fazer o exercício de força para ter o músculo. Porque lembra que a gente conversou lá no comecinho que na contração muscular o músculo libera aquelas substâncias que vão para o corpo. Então, Ah, o músculo, ele tem esse papel, né, de endócrino, que a gente fala de ajudar na comunicação, né, do corpo, de levar os hormônios, de melhorar a circulação, então, assim, uma pessoa que tem mais força e massa muscular, durante a vida, ela vai internar menos, se ela internar, por exemplo, sofreu um acidente, aí ela interna, a chance dela se recuperar é maior. Então, a gente fala, assim, que a força e massa muscular, ter força e massa muscular, é uma reserva de saúde, né? Porque você evita, né, previne morte por todas as causas, por doenças, diminui o risco de câncer, risco de doença do coração, cardiovascular, diminui a chance se a pessoa sofrer um acidente, como eu falei, internar, ela precisa ficar menos tempo no hospital, por exemplo. É claro que depende de cada pessoa, não é só, fiz exercício e tenho ali. Porque lembra que a gente conversou? Se a pessoa for sedentária também no dia a dia, aí são vários cuidados, né, que a gente tem que ter. Mas ter força e massa muscular é muito importante. Então, pelo menos uma vez por semana a gente lembra de treinar. Sentar e levantar da cadeira já vai ajudar. legal. Outro dia eu estava vendo o Dr. André, que eu esqueci o sobrenome dele, né? Ele é um ginecologista. Eu achei muito legal o podcast que ele fez com a doutora Ana Beatriz, que ele falou essa questão de nós mulheres, principalmente quando está entrando aí no climatério, né? Para a chegada da menopausa, construir o nosso banco de músculo, né? Porque ele traz esses benefícios, né, para a gente poder passar além disso que você falou, né, porque ele também falou sobre isso, né, a gente ter uma boa saúde, uma vida e envelhecendo de forma mais saudável, mais resistente, né, ter mais resistência.
né? É claro que tem casos que, infelizmente, não tem como, né? Não, né? Tem casos assim. Mas, em regra geral, né? Como você falou, a gente vai, precisou, a gente vê se até melhor alguns vírus, né? Doenças, gripe, essas coisas. E ele falou sobre isso, da importância de nós criarmos o nosso durante a vida toda, né? Eu só entendi isso agora, só estou entendendo isso agora. Mas assim, antes tarde do que nunca, né? Uhum, com certeza. Antes A gente, tarde do que nunca. É não pensar assim, já antes estou tarde do velha que mais demais, né? tarde. É, É, não pensar assim, então, porque às vezes a gente é, tem aquele pensamento, ai, estou muito velha, estou isso, tô... Não, gente, enquanto a vida, a esperança, enquanto está respirando, a gente vai batalhando. E, exatamente. e ele Sempre fala assim, tem alguma coisa para fazer. sim, que ele falou sobre isso, que a gente tem que começar a cuidar, pensar na nossa menopausa desde quando começa, né? E que é muito importante isso para nós que vamos entrar nesse período, né? Da chegada da menopausa, começar desde sempre a construir o banco de músculo. Ai, mas eu nem sabia o que que era isso, né? Tá sabendo agora, de uma forma assim, não muito específica, no sentido que também não dá tempo, né? Aqui, ó, nosso bate-papo, mas saber da importância, que não é só, às vezes a gente pensa que é só para, né? Ó, músculo. Não, para Não nossa mesmo. saúde em geral. Você vê quanta coisa está envolvida? Para os idosos, isso é fundamental treinar força, porque ajuda assim, muito na questão da qualidade de vida e da funcionalidade. Porque não só idosos, eu tenho alunas jovens também que 15, 20, 30 anos que precisam melhorar a força dos membros superiores, dos braços. Então, o que eu já escutei de aluna assim, super feliz porque conseguiu pegar um filtro de barro pesado, e antes não conseguia. Conseguiu pegar um air fryer em cima da geladeira que antes era só pedir na família para pegar. Então, são coisas simples do dia a dia que a gente conseguir fazer. Para o idoso, ter músculo é o que ajuda. Para o idoso e para todo mundo, né? É o que vai ajudar. E isso começa da infância. No caso de meninas que fazem exercício e fazem assim, desde cedo, elas têm essa reserva que lá na frente, na menopausa, elas vão ter menos risco de ter osteoporose, por exemplo. Então, Foi? é lá atrás a gente começa. Mas se a gente, no caso, quem passou dessa fase, está na menopausa, ajuda a controlar os sintomas, fazer exercício do fogacho, né, das ondas de E calor, do sintoma, protege o coração, porque na menopausa a gente perde esses hormônios que protegem o coração. Lembra que eu falei que a mulher também tem uma atenção especial, porque ela tem mais risco que o homem de ter é, doença cardiovascular. Por conta da menopausa, que diminui essa proteção, aí que a gente tem que fazer exercício para se cuidar, para ter qualidade de vida, né? Porque às é, vezes a gente só quer ter qualidade de vida, né? Viver um pouquinho melhor, apesar é, de tudo que a gente vê acontecendo no mundo, os problemas do dia a dia, a gente tem que ter energia para conseguir fazer as coisas, não ter tantos sintomas ruins de problemas que a gente consegue evitar, a gente se cuidar, né? é. Isso que você falou, ele realmente falou isso mesmo, né? Sobre essa questão. E é assim, a gente ir construindo ao longo da nossa vida. E se for, tipo, no caso, uma pessoa como eu, né? Porque às vezes a gente só pensa assim, ah, que nem no caso da menopausa, né? Com os fogachos e como acabar com eles. Só que a gente não para pensar que a gente pode já começar a prevenir, ter uma prevenção para ou não ter, ou ser bem leve, passar uma menopausa mais tranquila, né? Mas, é claro que envolve outras coisas, mas assim, é aquilo. A atividade física, ela está em tudo. Não tem para onde a gente correr. Viu, Não meninas? tem. Não É, tem para onde a gente correr. Então, assim, eu acredito que não pensar no que ficou para trás, entre aspas, né? Ai, mas eu nunca fiz.
Eu não sabia. Está sabendo agora? Pode fazer agora, né? Ó, eu, 42 anos, né? Mas tendo conhecimento agora, nunca é tarde para a gente poder ter conhecimento e principalmente se conhecer, né? Porque não basta só a gente ter conhecimento externo, a gente tem que cuidar daqui, né? Do nosso interno, para a gente poder lidar com as situações, né, externas do dia a dia, que vai acontecer, que vem acontecendo, né? E tem tudo isso que a gente falou. Mas foi muito legal o nosso bate-papo, Giovana, né? Estamos chegando Eu ao fim, amei. né? Obrigada pelo convite, viu? Obrigada a Amei. você por ter vindo aqui, né? Contribuir com a sua experiência. A Giovana, meninas, ela tem essa carinha aí de. Mas, ó, já está aqui há mais de 5 anos na estrada, cuidando da saúde de muitas pessoas. E veio dar aqui sua contribuição para nós. Obrigada, viu, Giovana? Agradeço. Precisando de mim, pode contar comigo. Se eu puder. Ah, ó, vamos combinar mais vezes aí, mais bate-papo. No canal do YouTube tem alguns vídeos, assim, de exercícios bem tranquilos, que, que dá para fazer assim em casa mesmo, como se fosse uma caminhada em casa, para manter os músculos também, fortalecer. Se vocês quiserem acessar os vídeos lá, eu coloquei no canal do YouTube. Depois eu posso te mandar o link.